Graça e paz, família IAP do Parque, mais uma vez, boa noite para você que está aqui conosco neste Palavra de Quarta. Nós vamos aqui agora ter um momento para a gente fazer uma reflexão aqui sobre a Palavra do Senhor, entender um pouco mais e aprender um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. E para isso, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 22. A gente vai ler apenas os versículos 1 e 2. Para uma melhor compreensão desse texto, seria ideal a gente ler do 1 pelo menos até o 14. Mas como é uma leitura muito extensa, a gente vai ficar só nesses dois primeiros versículos e eu tento te explicar um pouquinho de como é esse contexto, de como é essa história. Então, Gênesis, capítulos 22, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 22, versículo 1 e 2. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Vamos fazer uma oração aqui para que Deus abra o nosso coração para essa mensagem. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelas Sagradas Escrituras que nos instruem em tudo o que é necessário para a nossa redenção, Senhor. Obrigado por esse texto, obrigado pela mensagem que ele traz. E que essa mensagem, Senhor, hoje fale mais uma vez aos nossos corações, que traga vida, que traga ânimo e que traga redenção a todos nós que vamos ouvir aqui essa palavra, Senhor. Abre o nosso coração, abre a nossa mente para o entendimento da Tua palavra e que não seja eu, Senhor, mas que seja o Espírito Santo ministrando em cada um dos corações nessa noite. Isso é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma parte muito importante e muito emblemática da vida de Abraão, de todos os acontecimentos da vida de Abraão. Abraão foi quem? Abraão foi o nosso chamado pai da fé, o patriarca Abraão, aquele a quem Deus chamou lá da terra de Ur para ir para uma terra que Deus mostraria. Deus, propriamente dito, chamou Abraão do meio de um povo idólatra, do meio da sua família, da sua parentela, do meio da sua terra, de onde nasceu e viveu. Chamou Deus a Abraão para uma promessa. Chamou Deus a Abraão para um propósito. Então Abraão deixou a sua terra em Ur dos Caldeus e foi seguir a este Deus que o chamou, esse Deus que o convocou para fazer com ele uma aliança. Abraão é tido como o patriarca da fé. Ele é uma figura extremamente importante para pelo menos 3 das mais importantes religiões que nós temos. As religiões abrâmicas, ou religiões também conhecidas como nascidas no deserto. Abraão é considerado o pai da fé tanto para o judaísmo, para o islamismo e para o cristianismo. Alguém de suma importância, que Deus chamou para a sua terra, para construir e para desenvolver em Abraão uma promessa, uma aliança. E para a gente entender esse texto tão emblemático e às vezes até tão assustador, que é essa passagem de Gênesis em que Deus convoca Abraão para sacrificar o seu único filho, a gente fica, a princípio, sem entender muito bem o que está acontecendo. Principalmente para aqueles que não têm ainda uma familiaridade com a Escritura, que não compreendem o todo ainda da Escritura, a gente chega para esse texto um pouco até confuso, porque Deus, que disse que abominava o sacrifício humano, está pedindo a Abraão que faça o sacrifício do seu filho a Deus. É uma incógnita muito grande. A gente fica se perguntando por que Deus faria isso. Por que Deus pediria tal coisa a Abraão, o seu único filho, o filho a quem Abraão amava? Antes da gente entender um pouco mais do porquê Deus chama e pede isso a Abraão,
Um parênteses nessa mensagem e um detalhe muito importante que eu vejo aqui. Logo quando Deus chama Abraão, aqui, no começo desse capítulo, Abraão prontamente diz: eis-me aqui, Senhor. Abraão não sabia ao certo o que Deus queria dele, o que Deus iria requerer dele, qual era o chamado de Deus naquele momento. Abraão não sabia. Abraão não tinha a menor ideia do que Deus pediria a ele naquele momento. Mas independente de qualquer coisa, Abraão prontamente diz: eis-me aqui, Senhor. Abraão se coloca ali diante de Deus, pronto para ouvir o que ele tem a dizer, pronto para ouvir as suas palavras, com disposição do seu coração para atender aquilo que Deus lhe pedisse. Independentemente de saber o que seria, Abraão já estava sensível à voz de Deus, estava atento à voz do Senhor. E, por vezes, eu vejo que essa não é uma postura talvez minha, talvez uma postura sua também. A gente, muitas vezes, não se detém à palavra do Senhor, não está atento à palavra de Deus, não está atento ao que Ele diz. Nós negligenciamos um monte de vezes a leitura da sua palavra, das Sagradas Escrituras. Quantas Bíblias nós temos acesso, quantas versões nós temos em casa, e mesmo assim nós tapamos os nossos ouvidos para a palavra do Senhor muitas vezes. E não só lá em casa, com as Escrituras, às vezes aqui mesmo na igreja, a gente fecha os nossos ouvidos para a mensagem de Deus, e no momento da palavra, às vezes da pregação, no momento que Deus está falando com a congregação, nós fechamos os nossos ouvidos, nós buscamos redes sociais, mexemos no celular e negligenciamos a voz do Senhor. Que a gente possa ter um pouco mais dessa postura de Abraão, essa postura de estar sempre pronto a ouvir a voz do Senhor e a buscar a sua palavra, porque é nela onde reside a nossa salvação. Terminando esse parênteses, nessa história de Abraão, quando a gente chega ali no versículo 15, isso é um ponto importante aqui para a gente entender. No versículo 15, Deus chama já Abraão. Deus ali estabelece uma aliança com Abraão, ali a partir do capítulo 15 de Gênesis. E é interessante que Abraão chega para Deus e fala: Senhor, é muito bom o que o Senhor tem prometido, e todas as posses que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito a gente próspero, onde a gente passa, a gente conquista. Mas, Senhor, quem que vai herdar tudo isso que eu tenho? Essa terra que está sendo prometida, que será minha, que eu tomarei como posse, quem que vai herdar essa terra? Já que eu não tenho filhos, será que os meus servos vão herdar essa terra? E Deus prontamente responde a Abraão, dizendo que o herdeiro seria gerado do próprio Abraão. Essa seria a promessa de Deus, que Deus daria do próprio Abraão um filho dele e da sua esposa, que ele sim seria o herdeiro de tudo que Abraão estava construindo. O seu filho seria, de fato, o filho da promessa. E essa foi a promessa feita a Abraão naquela aliança. E é bem interessante, se você ler o capítulo 15, eles estão fazendo um pacto de aliança entre Deus e Abraão. Só que é muito interessante que naquela época, como que se faziam os pactos e as alianças? Pelo menos um método de se fazer. Eles colocavam animais mortos em uma linha, em um corredor, e os animais estavam divididos no meio, e faziam um corredor entre os animais. E as duas pessoas que faziam parte daquela aliança, eles passavam no meio do corredor para dizer o seguinte, que eles davam a palavra no cumprimento daquela aliança. E de que se eles quebrassem aquela aliança, as maldições seriam sobre eles. Que eles estavam garantindo com a palavra deles que cumpririam a aliança. E por isso eles passavam no meio, naquele corredor, no meio daqueles animais mortos. Como quem diz, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu quebrar essa aliança. E é essa aliança que Deus estabelece com Abraão. Só que um detalhe muito importante aqui, é que quem passa no meio desse corredor não é Abraão. Quem passa no meio desse corredor é o próprio Senhor. O que ele está dizendo é que eu sou o garantidor dessa aliança. Essa aliança é promessa minha. É eu que vou garantir que essa aliança que eu estou estabelecendo com Abraão e com a sua descendência, é eu quem garanto.
É eu quem dou a palavra de que tudo o que eu estou dizendo se fará, de que tudo o que eu estou dizendo irá se cumprir, porque eu tenho a palavra, e a minha palavra não volta vazia. Essa é a promessa de Deus a Abraão, a promessa de um Deus que não pode mentir. Então ele se estabelece como garantidor dessa aliança. Essa aliança vai se cumprir, Abraão, e não por sua causa. Você vai falhar nesse caminho. Você vai ter momentos de inconstância nesse caminho. A sua fé pode ser que oscile, mas essa aliança será cumprida pela minha palavra. Quem garante, Abraão, essa promessa sou eu mesmo. É o Senhor quem garante. E para a gente entender essa parte do sacrifício de Abraão, a gente tem que entender algo muito importante. A aliança que foi feita, estabelecida no capítulo 15 de Gênesis, que eu acabei de mencionar, ela não é uma aliança que começou com Abraão. Ela sequer é uma aliança que ela termina e tem o seu fim exclusivamente em Abraão ou em sua descendência. Essa aliança que Deus coloca o seu marco temporal ali, junto com Abraão, ela vai para além daquele momento. Ela vai para além da pessoa de Abraão e até mesmo além da família de Abraão. Essa promessa que Deus faz, ela tem início em Gênesis 3,15. Que logo após o pecado da humanidade, Deus diz que vai ter o filho, o descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse é o que chamam de o proto-evangelho. É a primeira promessa de redenção através de Jesus Cristo. Então, quando a gente chega em Abraão, não é o início da aliança, não é o início da promessa, mas sim o desenvolvimento de uma aliança que Deus já prometeu muito antes de Abraão. Essa promessa que Deus ali faz com Abraão é o desenvolvimento, é a construção da sua aliança em Cristo Jesus. É uma aliança que vai redimir e vai ser a redenção não só do povo de Israel, mas muito além do povo de Israel. Vai ser para todo aquele que nele crê. Por isso que essa aliança feita ali com Abraão, dentro de um local determinado, em determinado tempo, para uma determinada pessoa, ela supera aquele momento temporal. Ela supera os limites geográficos e os limites da etnia. A promessa feita para Abraão alcança todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Não importa de onde venham, não importa quando eles existiram, não importa a que família, a que tribo pertença, a que nação pertença. A promessa feita a Abraão é uma promessa de abençoar todas as famílias da terra através de Jesus Cristo, através do seu Filho. E quando a gente tem essa perspectiva de que a promessa e a aliança de Deus é muito mais do que a aliança e promessa de um povo específico, quando a gente tem essa ideia de que, na verdade, o que está sendo desenvolvido ali é um plano de redenção muito maior, um plano de redenção que foi planejado por Deus desde a eternidade, para toda a humanidade, a gente percebe, então, nessa passagem do sacrifício de Abraão, a prefiguração de Jesus Cristo. Com essa ideia de que Deus está ali revelando e mostrando para nós, através do sacrifício de Abraão, o plano de redenção que ele tem desde a eternidade, que será concretizado em Jesus Cristo. Quando a gente chega nessa passagem de Abraão e Isaac, a gente observa o que Deus está pedindo para Abraão. E não é só um filho que ele está pedindo para Abraão. Como se só o filho não fosse algo grandioso o suficiente. Mas Deus está pedindo muito mais a Abraão do que um filho. E Deus deixa isso muito claro para Abraão. Deus chega para Abraão: Abraão, eu quero o teu filho. Mas não é só o teu filho, Abraão. Eu quero o teu único filho, Abraão. E Abraão, não é só o teu filho, não é só o teu único filho, mas é o filho que você ama. O que Deus está pedindo para Abraão? Parece que ele está pedindo só um filho. Mas para Abraão, Deus está pedindo tudo. Deus está pedindo o filho da promessa. Deus está pedindo aquele para quem tudo iria se cumprir. Deus está pedindo para Abraão a sua esperança. Deus está pedindo para Abraão que ele entregue o motivo pelo qual ele saiu da terra de seus pais e da sua parentela.
Ele saiu para que uma promessa fosse realizada, e essa promessa seria realizada com base no seu filho. E Deus está pedindo o seu filho. Para Abraão, Deus está pedindo tudo. Deus está pedindo a sua promessa de volta. Para Abraão, Deus está pedindo tudo. E é um paralelo muito grande com a redenção, porque Deus nos diz que Ele não deu qualquer coisa. O preço que Ele pagou pela nossa redenção não foi um preço de ouro, de prata. Ele deu o seu Filho. Ele deu exatamente o seu único Filho, a quem o texto evangelístico vai dizer que Ele deu o Filho que Ele muito ama. É exatamente uma prefiguração do que aconteceu com Abraão. Deus entregou o seu Filho, o seu único Filho, para a redenção, para o perdão dos nossos pecados. É isso que esse texto nos mostra. Assim como Abraão, o texto vai dizer que coloca a lenha sobre os ombros de Isaac, da mesma forma, Deus colocou a cruz, o madeiro, nos ombros de Cristo, para que levasse sobre os seus ombros o peso dos nossos pecados. Cristo levou sobre si os nossos pecados, a nossa cruz, a nossa punição. Aquilo que era para nós, Ele levou na cruz, para o perdão dos nossos pecados, para que fôssemos reconciliados juntos com o Pai. E se você observar no texto, é muito interessante que Abraão mantém com ele o tutelo, a faca e a tocha. Uma demonstração de que o filho levaria a cruz, mas é Deus quem levaria o punhal para satisfazer a sua justiça, para que o pecado fosse de fato punido na pessoa de Cristo. Não os pecados que ele tenha cometido, porque ele não cometeu pecado algum, mas ele levava sobre si os nossos pecados. E a justiça de Deus foi satisfeita ali na pessoa de Cristo. Então, quando a gente tem essa visão, a gente consegue observar de forma muito clara como Deus está mostrando o seu plano de salvação, as suas promessas, ali, naquele exemplo de Abraão. Mas da mesma forma como acontece ali, quando Abraão chega para sacrificar Isaac, Deus impede que o sacrifício seja feito com Isaac, mas Ele proporciona um carneiro, que estava ali pronto, preparado para servir de holocausto no lugar de Isaac. Da mesma forma, Deus também, desde a eternidade, preparou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim como preparou ali e substituiu Isaac daquele sacrifício pelo carneiro, da mesma forma Deus faz em Cristo, substituindo a nós, que era para estarmos ali, e colocando Cristo para que fosse morto em nosso lugar. Sempre que a gente olha esses textos aqui, principalmente esse de Abraão, a gente pensa assim, que Deus foi fiel a Abraão. Deus teve sua fidelidade a Abraão. E a gente aplica também isso, essa ideia de que Deus foi fiel a Abraão, em outras passagens bíblicas até. A gente diz, Deus foi fiel a Jacó, Deus foi fiel a Isaac, Deus foi fiel a José, que tanto sofreu injustamente. E aí a gente vai mais longe, diz que Deus vai ser fiel a mim, vai ser fiel a você, que Ele vai te honrar e tudo mais. Isso é apenas parte, isso é apenas consequência. O que a gente percebe aqui na passagem é que Deus não está sendo fiel especificamente a Abraão. Deus está sendo fiel à sua própria palavra. Deus está sendo fiel a Ele mesmo e àquilo que Ele prometeu. Foi Ele que passou no corredor quando fez aliança com Abraão. É Ele quem garante o sacrifício. É Ele quem garante o cordeiro. É Ele quem garante que vai preservar a nossa fé até o final. Por quê? Porque Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel a Ele mesmo. A fidelidade que Deus tem com Abraão é uma consequência da fidelidade que Deus tem com a sua própria palavra. A própria palavra de Deus é detentora dessa fidelidade dele. E Ele vai utilizar de todos os meios, vai garantir de que a sua palavra não volte vazia. Então a promessa que se cumpre na vida de Abraão e a sua descendência se multiplica, e a promessa que se cumpre na redenção e a salvação chega a todos os homens, não é apenas infidelidade àqueles que creem, mas é infidelidade à palavra do Senhor. Ele é fiel à sua palavra. E, em consequência, Ele vai ser fiel também na nossa salvação.
de forma que nenhum dos que foram a ele serão tirados da sua mão. Porque aquele que começou a obra de salvação na nossa vida, ele vai preservá-la até o fim, porque ele é fiel à sua palavra. Pelo menos 2 ensinamentos que eu vejo aqui nessa passagem. Como eu disse, ela é uma exemplificação, essa passagem de Abraão e do seu sacrifício, ela é uma exemplificação da redenção. E uma coisa que eu tiro de ensinamento aqui. A promessa feita a Abraão não era uma promessa só de uma terra prometida, de um lugar onde ele teria ali como dele, de um lugar onde a sua descendência viveria, de uma posse de uma terra. A promessa de Abraão não era só para uma descendência, não era só de posses, não era só de prosperidade. A promessa que Deus tinha para Abraão era uma promessa que ecoava para a eternidade. Era uma promessa muito maior do que bênçãos materiais. Era uma promessa de salvação e de redenção, que através da vida e da família e da descendência de Abraão, todas as famílias seriam benditas. E essa promessa de Abraão é uma promessa para nós também. Nós não devemos acreditar em Deus e buscar em Deus somente para essa terra aqui. Não devemos limitar as promessas de Deus só para uma porta aberta, para uma prosperidade, para a saúde. Não que Deus não dê coisas boas aos seus filhos, porque Ele dá. Mas o que Deus garante aqui, a sua promessa aqui, que essa sim você pode tomar posse, é a promessa de uma salvação eterna, de uma redenção plena em Deus. Essa é a sua promessa principal, a promessa pela qual as Sagradas Escrituras são escritas e pela qual elas nos instruem na sua salvação. Não pense que a salvação de Deus é só para essa vida, é só para essa terra, mas a salvação que Deus proporciona, a sua promessa, ecoa para a eternidade. A sua promessa não é só para uma terra aqui terrena, um local físico aqui, mas a sua promessa é para o reino de Deus. É para a Nova Jerusalém que de Deus descerá do céu. Deus tem essa promessa para nós. E essa promessa, de fato, Ele irá cumprir, que é de nos redimir no sangue de seu Filho, nos redimir na cruz do Calvário. E Ele vai manter a sua palavra. Então esse é um primeiro pensamento, um primeiro ensinamento para nós. Não pense em Deus somente para essa terra, mas foque na presença de Deus, foque no sacrifício de Cristo, para a vida eterna, para a eternidade, para a redenção dos nossos pecados. E busque nele essa promessa de vida eterna. Para a gente encerrar, eu tenho um segundo ensinamento que eu consigo entender aqui dessa passagem. Como eu disse, Deus é fiel à sua palavra. Às vezes, assim como eu, talvez você em casa assim também, a gente vacile na fé. A gente seja inconstante, a gente pisa na bola várias vezes. Acontece da gente errar, da nossa fé falhar, assim como a fé de Abraão falhou em alguns momentos. E eu compartilho com você desse sentimento, dessa inconstância que infelizmente nos aflige. Nós somos acometidos por essas vezes falta de fé, falta de constância. Mas tenha firme que essa redenção ela vem do Senhor. E é Ele que pertence à salvação. E se Ele prometeu a salvação para a nossa casa, para a nossa família e para nós, tenha certeza e tenha convicção que Ele vai manter e vai preservar a nossa fé até o final. Porque é Ele quem garante. É Ele quem é o garantidor e o mantenedor da nossa fé. É Ele quem nos preserva até aquele dia. Ainda que nós possamos falhar em algum momento, é Ele que nos garante. E a sua palavra não está baseada em nós, mas está baseada nele. A salvação que Ele nos dá em Cristo Jesus não está baseada em nós, mas está na vontade dEle. Está no sacrifício dEle. Então Ele nos preservará e Ele nos manterá até aquele dia. Que você possa estar bem certo aí na sua casa. Que não tem altura, não tem profundidade, não tem problema financeiro, econômico, não tem problema de saúde, não é a distância, o frio ou o calor. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma outra coisa da criação irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
E quando ele diz nada na criação, é nada na criação. Nem mesmo eu, nem mesmo você pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, eu queria deixar com você essa palavra nessa noite. Tenha a vida de Abraão como um exemplo de que as promessas do Senhor ecoam para a eternidade, e um exemplo de que o Senhor é fiel à sua palavra, e a salvação que Ele nos concedeu no amado Cristo Jesus, Ele vai preservar e manter até o final. Eu espero que Deus te abençoe, que abençoe a sua casa e que continue conosco. Em nome de Jesus, amém.